mais um Personalidades com uma pessoa que todo mundo conhece. Até porque ele é advogado, né? Ele é escritor, ele é meio colega meu, inclusive. É uma pessoa adorável. Ézio Camilo Rocha, tudo bem? Tudo bem, Karen? Boa tarde para ti, boa tarde para todos os nossos telespectadores. É um prazer mais uma vez estar conversando contigo e te dando algumas informações a meu respeito. Até porque eu acho que é a quinta vez que eu te convido, né, querido? Ô, vidinha mais corrida essa tua. Agora que a gente está com a família quase toda em Floripa, né? Então a gente precisa de vez em quando, principalmente nos finais de semana, muita viagem para lá e para cá. Toma muito tempo da gente, me tira às vezes do serviço, o tempo fica curto. Mas é um bom motivo, né? Ah, realmente. Pela família. Pela família, tudo, né? Isso a gente faz com todo prazer, visitar o filho, né, as enteadas, né, os netos, então isso é muito... Já que tu falasse neles, vamos falar um pouquinho deles então. O Renan é o mais novo? O Renan é o caçula. Tá, mas ele já tem uma filhinha, né? Tem uma menina... Como é que é o nome dela? Tissiporá. Tissiporá. Isso, em homenagem à esposa de Maomé, que tinha esse nome. Ele é muito devoto deles e tal, muito seguidor. E ele tem toda uma coisa, a religião para ele é uma coisa bem... Ah, sim, ele leva... Bem sério, sim. Bem a sério. Ele é até meio um pouco místico e tal, e ele gosta muito disso, e quando nasceu a menina, se fosse menina, seria Tsiporá. Mas tu tens mais netos? Eu tenho 2 netos tortos, né? Tenho filhos que são filhos das minhas enteadas. Tem a Isabela, que está acho com 9 ou 10 anos, e o Lucas, que está com 8. Né? E a Tsiporá, que está com 2, fez 2 anos agora. Mas eles já nasceram teus netos, né? Ah, sim, me chamam de vô, de avô, e são muito queridos, gosto muito deles. As minhas enteadas também, que são minhas mães, me consideram filhas, elas me consideram pai também. Pois são muito queridas. Quando vocês casaram, as meninas tinham que idade, mais ou menos? A mais nova tinha... Como é que é o nome dela? A Flávia. A mais nova tinha 7 anos. E a 6,5 até, para ser mais exato. E a mais velha, a Ana Paula, tinha 12, 11,5, 12 anos. Então, quando eu casei, vieram morar em Aranguá, eles eram do Maracajá. Aí vieram morar em Aranguá, vieram estudar aqui, então começou toda uma vida. E como é que vocês se conheceram, tu e a tua esposa? Eu conheci no escritório mesmo onde eu trabalhava. De advogado já? De advogado. Eu ainda não era formado, né? Eu só trabalhava. Eu trabalhava com o Dr. Severiano, trabalhei com ele 21 anos, foi a pessoa assim que me encaminhou para a vida, foi o pai que eu não tive, né? Então, eu a conheci no escritório, quando ela foi com o pai dela lá, porque ela era casada na época, e foi lá para fazer o divórcio dela, a separação. Eu a conheci lá, mas depois depois de... Mas não rolou nenhum sentimento, nada? Depois de, eu acho que mais uns 2, 3 anos que começamos aí a namoramos. E dela já estava divorciada e tal? Aí depois que ela divorciou, começamos a namorar. Faz quanto tempo isso, Ézio? Isso já faz 29 anos que eu sou casado. Tá, mas olha só. Mas eu namorei com ela ainda uns 5 anos, 4 anos foi. Vocês fizeram uma coisa que não era usual na época. Tu casou com uma mulher divorciada. Foi uma barra. Foi. De todos os meus familiares, o que mais me surpreendeu foi a minha mãe. A minha mãe foi muito querida, a minha mãe me incentivou, a minha mãe me deu força. Ela disse, olha meu filho, se tu gostas dela, se tu te sente bem com ela, quem vai viver a vida és tu. Né? Aquele velho jargão do bem casado é quem bem vive, né? Então ela disse, mas eu tive... sofri preconceito, sofri essa história de casar com uma apartada, mas tu vai casar com uma apartada? Bem assim, né? E além disso também a dificuldade, eu senti uma dificuldade muito grande, porque é a história do padrasto, né? Sabe que isso é muito difícil. Pois é, as meninas já eram grandinhas, né? As meninas já eram grandinhas, né? E a gente sente, né, no dia a dia, o cuidado que tem que ter. Porque assim, se tu és muito rígido, se tu dá um tapa, é porque é padrasto é assim mesmo. Se tu não cuida e larga, é porque não é pai. É verdade. Então, o medo de acertar, né, ou
de não errar, cria muita dificuldade, principalmente no início, lá quando elas são ainda crianças, depois na adolescência, os primeiros namorados, os primeiros bailes, a primeira ida na boate, essas coisas todas, entende? Então, no início foi difícil, mas todas as duas me querem muito bem, eu acho que fui feliz, eu e a Doroteia, a Teia, que soube conduzir muito bem isso tudo. Minha mulher é perfeita, ela é... Que lindo! Não, se eu tivesse como uma segunda vida, que pudesse voltar, eu queria casar novamente com ela, e se fosse possível ainda mais cedo, entendeu? Verdade. Que lindo isso, eu tô todo arrepiado. Ela é tipo da... credo, não tem... Não vi ainda, como é que eu vou te dizer assim, erro que também ninguém é perfeito nesse mundo, assim, mas eu não vi um erro na minha mulher ainda que ocasionasse questionamento qualquer assim na minha vida com ela, vida familiar, ela como mãe, como companheira. Agora, tu falando tudo isso, né, e a gente agora sabe que valeu a pena tu lutar por essa mulher, mas ela não teve essa resistência no início, que esse guri tá fazendo aqui, não. Teve também. Foi tu que investiu nisso? Ela ficou mais... Não. Claro, né? Até porque ela morava no Maracajá na época, quer dizer, uma cidade ainda bem menor que Araranguá, né? O preconceito maior ainda, né? Os pais dela também interioranos, a preocupação muito maior, entende? Então, não só o preconceito, mas a preocupação de pai, né? Que ele tinha que ter, né? A mãe dela também, os irmãos dela, as irmãs... Então, uma das coisas que eu mais disse para ela e que foi o condutor de tudo foi o tempo. Eu disse, o tempo vai se encarregar de dizer, né? E até porque na época eu era solteiro, nunca tinha sido casado, entende? Eu era, na época, como solteiro, eu também era um pouco bagunceiro, tá? Não, deixa eu mostrar, então, Neandro, vê se tu consegue botar, não. Vai ser lindo assim. Acho que não é normal. Que é isso aí? Isso aí era... Aqui no geral. Olha aí. Tá pegando ou tá dando reflexo? Era nos anos 70, aí, um pouco mais de 20 anos. Gente, imagina esse zóio azul desse tamanho. Tu era muito lindo. É brabo, né? Dizer né? Não, você é um homem muito lindo, Ezio. Mas realmente, olha, gatíssimo. Mas foi uma vida legal. Até hoje sou muito feliz por isso. Elas gostam bastante de mim. Passeamos. Eu vou a Florianópolis, vamos nos melhores restaurantes, vamos... Tu é muito apaixonado por elas. Tu sempre se refere, né? Sempre me refiro a elas com orgulho. Que legal. Todas duas de concurso superior, pós-graduadas, uma delas doutora. A Flávia, mais nova, é doutora em farmácia, professora na UFSC. Como é o nome da outra? Eu não sei se tu falaste. A outra é Ana Paula, é professora de educação física, pós-graduada e professora no Colégio Militar em Florianópolis. Entendeu? Que legal. Todas duas bem casadas também, com os filhos que elas têm, né? Meus netos muito queridos. Sou muito feliz por isso. Que bom. Agora, além do Renan, né? Que o Renan como eu falei no início, o Renan também o Renan é cineasta, é formado em cinema, concursado agora na Fundação Catarinense de Cultura, está trabalhando em Florianópolis também como no Teatro Álvaro de Carvalho e no SIC, no Centro Integrado de Cultura. Eu não conheço as meninas, mas conheço o Renan, e o Renan, gente, é uma pessoa, nossa, ele é extraordinário, ele é uma pessoa... E eu conheci o Renan... E nós trabalhamos junto por um tempo e eu não sabia que era teu filho. E depois que eu soube que era teu filho, algumas coisas se explicaram, entendeu? De por que ele é um... Nossa, que caráter, que pessoa, que ele nem parece gente. Muito educado. Ele não é um querido, pessoa, né? Ele é a esposa, né? Eu aprendi muito com ele depois da formação, da formatura dele, porque ele foi para Florianópolis, todas três... Só a Ana Paula, mais velha, que ficou mais conosco, mas tanto a Flávia quanto o Renan foram para Florianópolis novos, foram estudar, a gente se distancia um pouco. Depois que se forma, no caso do Renan, ele voltou, aí que nós passamos a ter uma convivência, mas também ele, quando voltou, já voltou casado, né? E a Flávia também, então, mas a gente aprende muito com eles, né? Principalmente depois de formados, depois que eles amadurecem um pouco mais.
E até porque é uma convivência também de uma geração diferente da gente, né? Então tem muita coisa que às vezes a gente estranha, mas a gente aprende com eles, aprende a conviver, aprende muita coisa. Eles te perguntam coisas sobre a tua adolescência, a tua juventude? Perguntam? Perguntam. Todos eles. De vez em quando, né? Quando a gente está... Pergunta como é que era. A gente perde tanta oportunidade de perguntar para os pais tantas coisas, né? Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de conversar com pessoas mais idosas, e o meu filho também é assim, ele gosta muito disso. E primeiro porque os conselhos servem, eles passaram experiência, então eles nos passam conhecimentos de coisas que a gente não tem, né? Tu perdeu teu pai muito jovem? Perdi, eu tinha 15 anos, meu pai faleceu com 49 anos. Ele tinha 49 anos de idade, faleceu ele era alcoólatra, entendeu? Então morreu muito cedo. Tu chegaste a ter essa convivência assim não. Nem deu tempo? Não é que não deu tempo. Era uma outra época, era um outro mundo, era uma outra vida, quando os pais de pouca cultura, entendeu? Meu pai era da roça no início, depois veio trabalhar como mineiro em Criciúma, depois aposentou-se, veio para Aranguá, aposentou-se porque tem um problema de coluna. Tu nasceu aqui? Não, na verdade eu nasci em Laguna. E vim pra cá com 3 ou 6 meses de idade. Ah, tá bem bebê. Ele era mineiro em Criciúma, aposentou-se e foi pra Laguna porque ele gostava de pescar. Lá eu nasci. Depois surgiu um emprego aqui, ele veio pra cá. Para o Sanguinha, onde eu moro até hoje. Isso faz 60 anos. A minha mãe ainda era mais dó, porque a mãe sempre é mãe, né? A mãe tem aquele coração que agasalha. E com o pai não tinha diálogo, não deixava a gente conversar. Se chegasse uma visita tinha que sair, ficar na rua, na hora do almoço era ele primeiro, entende? Aquelas coisas assim de pessoa de pouca estrutura, de pouca... Tu acha que tinha alguma coisa nessa cultura assim, que era boa, que devia ter permanecido? Não, olha bem, eu tanto lá naquela época quanto hoje, o filho se espelha muito no pai. Né? O filho sempre gosta de prestar atenção nas coisas do pai, nas coisas da mãe, ouve muito. Eu tenho ensinamentos até hoje que eu ouvia o meu pai falar, tu entende? Não diretamente para ti, mas não que ficou diretamente, mas ele às vezes falando com a minha mãe ou com algum amigo eu escutava. Eu gostava de escutar meu pai conversar, entende? Ficava coisa de criança mesmo, nem de adolescente. Porque na adolescência, quando eu tinha os 15 anos, meu pai faleceu, entende? Então, coisa de criança mesmo. Diz uma frase que tu lembra, assim, que é uma coisa que vem, que é bem do teu pai. Não, uma coisa que ele dizia sempre assim, ó, o homem pode ter muito defeito, mas não pode ser velhaco. Essa é boa, essa é boa. O homem tem que ser sério. Isso vale pra qualquer... Isso tem que ser sério, tem que pagar as contas, tem que não ser, entende? Essas coisas assim, eu ouvi ele falar, entende? Então, mas é como eu te disse, naquele tempo, quando ele faleceu, eu tinha 15 anos, mas eram uns 15 anos, como é que eu vou dizer, mal vividos. Né? Comecei a trabalhar com 10 anos de idade, né, para ajudar a mãe, porque o meu pai era... Trabalhava em casa ou trabalhava na rua já. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi com o seu Inácio Mota, ele mora ainda na Sanguinha. Ele era um tintureiro, uma lavanderia, ele tinha uma lavanderia. Olha que chique! Naquele tempo se chamava tinturaria. Então eu vim aqui no centro, olha, com 10 anos de idade, então vê como as pessoas... Naquele tempo existia ainda a confiança, a boa fé, não sei, né? Eu vim aqui e visitava famílias aqui do centro da cidade, né? Doutor Severiano, doutor Mendoza, doutor José Silveira, a família do senhor Imácio, enfim. Chegava e perguntava se tinha roupa para tinturaria, para lavanderia. Então eles me davam os ternos, as mulheres davam vestidos, então eu levava para lavar e engomar. Até para engomar, tá? Aqueles ternos de linho que tem que ser engomado, vestidos sociais das senhoras da zona. Eu levava num dia e no outro vinha trazer num cabide a pé. Era pequeno, né, e tal. Vinha trazer os ternos tudo direitinho e tal. E isso eu fui conseguindo conhecimento aqui na cidade. Depois desse emprego, eu fui trabalhar
num mercadinho que tinha aqui, ali onde é o Tourist Hotel hoje, que era do seu Livro Krieger. Era uma mercearia e eu entregava compra de bicicleta. Mas já naquele tempo fazia-se uma coisa que hoje ninguém faz. Eu saía de manhã cedo, ali, pegava um serviço 7h30 da manhã, ia visitar as casas perguntando o que é que as senhoras precisavam do mercado. Que beleza! Eu vinha com uma bicicleta com aquela garupeira na frente, aí ela dizia, me traz uma dúzia de ovos, me traz meio de café, traz feijão, arroz, salada, papapá. Eu anotava. Mas também era mais simples, porque não tinha muita marca, né? Pois é. Tu pede hoje tal coisa, tu tem que ver qual é a marca, qual é o tamanho, qual é o... Ovos era ovos. Não maçã tinha. era maçã, né? Hoje tu chega lá, tem ovos. O branco, granja, não sei o quê. Tem que olhar a validade, aquelas coisas tudo. Tá. Então eu vinha ali, fazia a relação, ia lá no mercado, empacotava tudo, botava na caixa, vinha e trazia para a pessoa. Isso aí era rápido. Mas ela pagava ou era do tempo de... Pagava na hora. Alguns já mais conhecidos tinham a caderneta, botava lá, pagava depois. Mas era uma coisa que ainda hoje, às vezes eu começo a lembrar disso. Hoje não existe isso. Houve uma época aí que dizia, não, isso você pode comprar pela internet, que o mercado... Mas eu acho que não funcionou isso, eu acho que não pegou. Mas tem algumas redes que fazem pela internet. Tá, e depois disso, onde que tu foi trabalhar? Aí depois, quando eu estava trabalhando com esse pessoal, tanto na vez da lavanderia quanto a do mercado, das pessoas que eu frequentava muito a casa era o Dr. Severiano. Tanto que a esposa dele, a dona Lia, chegava no fim do ano, me dava um presente, né? E aí depois ele mudou do local que ele estava, ele construiu, comprou uma casa e tal, se mudou e deixou o escritório, precisava de um secretário. Aí me convidou para vir trabalhar com ele. Quantos anos tu tinhas mais ou menos? 15 anos, foi bem quando meu pai tinha falecido, foi. Com 15 anos? Foi quando meu pai tinha falecido, meu pai morreu em janeiro, em abril eu vim trabalhar com ele, fazia 3 meses. Nossa, isso te salvou também de uma época que tu ia passar bem? Foi. Não, para mim, aí eu fui lá, falei com a minha mãe, disse, mãe, só tem uma coisa, eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Eu vou parar de estudar e o ano que vem eu volto a estudar à noite. Aí, assim eu fiz, parei de estudar, para trabalhar com ele o dia inteiro. Tá? E porque eu precisava ganhar mais, porque lá no mercadinho eu trabalhava só meio expediente. Então ali eu ia ganhar mais do que o dobro do que eu ganhava lá. Para mim, para minha família, para minha mãe, eu tinha 3 irmãos menores do que eu, né? Que eu era o arrimo, eu era o mais velho. Não, eu tinha uma irmã mais velha do que eu, que depois veio a falecer. E esses 3 irmãos, um mesmo, o caçula, tinha 7 anos, eu criei como filho e tal. E aí vim trabalhar com ele, mas aí na época não tinha o estudo à noite, que naquela época eu estava estudando, não sei se era na 2ª série do ginásio. Aí eu tive que esperar terminar o ginásio, recomeçar o ginásio. Eu sei que eu perdi uns 3 anos de estudo. Aí voltei a estudar para terminar o ginásio, tu entende? E trabalhei com o Dr. Severiano durante 21 anos. E ele foi a pessoa assim que me... Até eu fiz direito, fiz o curso de direito mesmo, influenciado por ele. Quando eu saí do escritório dele em 1989, eu saí para ser secretário municipal com o Odal, com o Antônio Eduardo Guizzo. Eu fui ser secretário de administração. Então tu trabalhou ali daí por muito tempo? 20 anos, aprendi tudo, a parte prática da advocacia, do direito. Depois fiz a minha faculdade lá, já fiz com 40 anos, né? Trabalhei na prefeitura com o Odal primeiro, de 89 a 92. Eu fui secretário municipal. De 93 a 96 fui vereador, né, na época. Não, mas peraí, calma, deixa eu ir entendendo as coisas. Daí mas tu nunca teve dúvida do que tu queria fazer na tua vida? Não. O que eu queria fazer na minha vida? A minha vida era cuidar da minha mãe e dos meus irmãos. Isso aí era a coisa primeiro que eu queria. Isso aí era... Tanto que eu não me preocupei com isso, eu queria trabalhar. Nessa época de trabalhar com o Dr. Severiano, eu fazia outros tipos de trabalho também, entende? Por exemplo, eu trabalhava com o Dr. Severiano até as 5 da tarde. Das 5 da tarde eu vinha para o tênis clube, trabalhava na secretaria do tênis clube até as 9 horas da noite. Depois das 9 da noite, aí eu ia em casa, jantava, tomava banho, voltava para o tênis clube, trabalhava de garçom no tênis clube até meia-noite, 1h. Isso era todo dia. No final de semana, ou à noite, outros dias à noite, eu batia naquele tempo datilografado os TCCs
das pessoas e as professoras que faziam faculdade, que faziam pós-graduação, tinha muita. Ui, você trabalhou demais. Eu trabalhava mesmo bastante. Mas tu se sentia realizado? Eu queria era aquilo. Tá, mas tu chegou a pensar alguma vez assim, eu quero ser bombeiro, não sei o quê? Não, isso não. Minha preocupação, como eu disse, era a minha mãe e os meus irmãos. Isso aí eu queria deixá-los bem, ajudá-los e tal. Aí isso foi durante muito tempo, entendeu? E aí tu fez a faculdade onde? Na Unisul aqui. Tá. Eu até tentei uma vez fazer em Tubarão, mas não dava, porque sair daqui, já trabalhava até tarde, pegar o ônibus. Eu comecei umas 2 vezes lá, mas fui uma vez, 2 e desisti, não tinha saco para aquilo, eu não. Aí quando surgiu a faculdade aqui, começamos no Castro Alves, a Unisul começou aqui no Castro Alves enquanto construíam lá e concluímos lá. Tu só fez a parte teórica mesmo, porque a prática tu já vivia. A prática eu tinha. Tá, e aí tu foi convidado para ir para o serviço público, trabalhasse, e aí a mosquinha te mordeu. Aí mordeu. Aí nesse tempo, eu já era envolvido com a política, eu gostava de política. Tu já era metidinho. Mas por causa de quê? Por causa de uns amigos que eu tinha. Uma coisa era certa, a gente via lá nos anos 70, nos anos 80, tudo que a gente via era bloqueado, não tinha um livro para a gente ler, um livro bom, essas coisas, que era no regime ditatorial, foi tolhido muita coisa. Então, a formação que a gente tinha era o quê? Era o que escutava no rádio, o que escutava na televisão, mas a gente que conseguia algumas informações sabia que não era bem assim, entende? Como é que eu vou te explicar? O grosso da sociedade, o grosso do povo, não tinha acesso a nada. Só vivia pelo que ouvia. Entende? E a gente então eu comecei a me interessar na política na época, comecei a militar na época só tinha 2 partidos, que era MDB e Arena, e, eu comecei a me envolver com alguns amigos daqui. E tu era Arena? Eu não. Tu era MDB? Não, é MDB. Tu era MDB? Mas eu era MDB. E aí eu comecei Mas o Dal não era MDB? Não, mas foi depois. Tá. É que o Dal, quando me convidou, aí eu já tinha rompido com o MDB, já estava no PDT, já tinha rompido. E o Dal me conhecia desde quando eu comecei. Então ele me convidou para ser secretário dele, não pela minha independente de... entendi. Independente, pessoalmente. E por que tu saiu do MDB? Olha, eu tive, em primeiro lugar, eu tive muita divergência política dentro do PMDB, porque dentro do MDB estava bom. Aí eu militava mais na esquerda e eu tinha contatos com amigos em Florianópolis, eu ia muito reuniões em Florianópolis, militava lá junto com o PCB, entendeu? Tu tem um pezinho com a mudança de partido, que aí veio o PMDB, aí houve a vitória da eleição em Araranguá. O nosso grupo não ganhou, porque dentro do MDB, dentro dos partidos naquela época, o partido podia existir a sublegenda. A sublegenda. Então o PMDB disputou as eleições de 1982 com 3 candidatos. Né? PMDB 1, 2, 3. Na época foi o João dos Pinto, o Dr. Neri e o Manuel Mota. E eu era do grupo a minha legenda era o grupo do João dos Pinto. Perdemos as eleições, perdemos, cada um, né? Só que começou uma divergência, e eu era muito próximo do Jairson Barreto, que foi senador. Que era PMDB. Era PMDB. Mas eu muito ligado a ele, ia sempre às reuniões de Florianópolis e tal. Ele fez aquele movimento para sair, eu saí junto, acompanhei. Aí fui pro PDT, cheguei a ser candidato a deputado estadual pelo PDT em 1986. Sério? Foi. Que metido tu! E aí depois meio que me afastei, né? Aí quando o Dal me convidou para aí eu estava no PDT, aí o Dal me convidou para ser secretário municipal. Fomos secretário, o Dal fez uma ótima administração, eu acho que foi a melhor administração até hoje. Sério? Ele e a do primo, as 2 eu participei. Só que o primo fez muito mais coisa, mas só que o primo foi prefeito por 8 anos, 2 mandatos. Tá, claro. O Dal foi prefeito por 1 mandato só, pegou uma prefeitura problemática, ele ficou mais de 1 ano saneando, e tudo que ele fez em Araranguá, que tem aí até hoje, ele fez em 2 anos de mandato.
Ele fez no segundo e no terceiro ano, porque no quarto também já era ano de eleição. E não tinha reeleição. Não tinha reeleição. A gente vai continuar falando de política e a gente está só na metade da vida do Ézio ainda, mas antes, vamos para o comercial, mas antes eu quero falar das minhas madeixas, que antes de vir gravar eu passo lá no salão do Betinho. Betinho que trabalhou contigo. Betinho, meu amigo. Te elogiou um monte. Eu gosto muito dele. Diz que foi o patrão Betinho. Foi, o Betinho foi. E o Betinho tem o salão dele, e no salão dele, além de ter corte, pintura, maquiagem, tem o dia da noiva, enfim, é um excelente profissional, é onde eu confio, né, minha beleza. E também lá eu faço as minhas unhas, hoje eu tô Karen Suyan, uma letra em casa. Tô me achando. É a Dulce que faz, eu adoro. O Eliseu trabalha lá também, o Eliseu faz design de sobrancelha, principalmente nos meninos, isso é bem legal. E também corte infantil, enfim, é um salão completo e fica aí a minha dica de beleza, é o salão do Betinho. Eu vou pro intervalo comercial, a gente volta já já falando com Ézio Rocha.